Sou Ernesto, um homem simples, nascido e criado em uma das muitas vilas entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, onde o silêncio das noites é interrompido apenas por corujas e o estalar ocasional de galhos na mata próxima. Trabalhei como coveiro durante boa parte da minha vida. Nunca pensei que essa ocupação pudesse me colocar frente a frente com o inexplicável. Era uma tarde abafada de verão, quando o sepultamento de Joaquim, um morador idoso e admirado da vila, foi realizado. O pedido dele era peculiar. Queria ser enterrado com seu chapéu, um objeto elegante em veludo negro, mais ornamentado do que qualquer outro acessório de alguém que vive uma vida tão humilde. No instante em que o vi, admirei em silêncio sua beleza, um pensamento que se confirmou tão rapidamente quanto desapareceu. Nunca poderia imaginar que aquela admiração inofensiva marcaria o início de algo sombrio. Após o enterro, o dia se dissolveu sem deixar marcas. E retornei para casa. No entanto, na manhã seguinte, uma descoberta insólita interrompeu a serenidade rotineira. Um chapéu, o mesmo chapéu, aguardava-me na porta de casa. Uma miragem, pensei. Levei-o para dentro, hesitante e cético. Passei a mão pela sua aba, que surpreendentemente parecia intacta, sem traços de haver passado uma noite ao relento. A inquietação me dominava, mas os deveres no cemitério continuavam chamando. Faltava coragem para contar a alguém. Mas não adiantou fugir da realidade por muito tempo. A sensação de estar sendo observado não foi embora, tornando-se ainda mais pronunciada após o pôr do sol. Durante dias, o som de passos irregulares no corredor de casa e sombras fugidias na periferia da visão tornaram-se companhia noturna. Uma vez, ao averiguar o cemitério numa manhã chuvosa, senti um arrepio, algo que dizia que eu não estava sozinho. Ventos gélidos cortavam as árvores com um lamento que parecia nomear Joaquim em suas rajadas. Quando me aproximei do túmulo dele, meu coração quase parou de surpresa e horror. O chapéu estava lá, pendurado em sua cruz. Testemunhas viam como um tributo tocante, um mistério poético. Mas eu sabia mais, e a certeza do olhar sombrio que me perseguia não me deixava esquecer. Disquei então para o padre Antônio, o pároco da vila, quando outra noite de tormenta iluminava o céu. Trouxe-o até minha casa, em busca de algum conselho divino ou padre. Observava o chapéu com cautela enquanto explicava a minha situação. O padre, descrente mas cativo, sugeriu que buscássemos por sinais nos entornos de onde ele estava. O que encontramos foi perturbador. A grama morta disposta em círculos precisos no quintal, trilhas febris de um invasor invisível, gravadas no solo. As noites, desde então, tornaram-se mais longas e cheias de um sussurro irritante. Quase uma canção antiga que emanava de um ponto indefinido. O clímax daquela ameaça invisível se deu numa noite sem lua. Acordei com o som de risadas graves, como se um grupo de vultos se tivesse instalado ao redor de minha cama. Uma paralisia dominou meu corpo, e vi Joaquim, ou algo que costumava ser ele, em pé aos pés da cama. Seu rosto era embaçado, mas o chapéu, presente completo naquela silhueta, pairava numa leve inclinação acima de onde o rosto deveria estar. Nunca quis me despedir, murmurou ele, num tom ecoando de saudade premonitória. O chapéu sempre foi uma lembrança de quem fui. Está na hora de deixá-lo contigo, mas o preço é nunca esquecer. Uma presença gelada varreu o quarto, e apaguei, mergulhando num pesadelo tão vívido que senti seu gosto no dia seguinte, como fumaça densa na boca. Acordei ao amanhecer, o chapéu ao meu lado no chão, com uma teia iridescente cobrindo seu tecido, como a presença de algo que foi embora, mas deixou rastros. A figura não me visitou mais, mas sei que deixou parte de sua essência em mim. A vida seguiu e o chapéu se tornou um substituto estranho, um peso e um alívio, um relicário de memórias não vividas. Conhecidos ainda perguntam sobre ele, comentam sobre sua diferença entre o velho e reluzente estado atual. Eu apenas sorrio, recusando-me a contar a verdadeira história.
ou talvez, de certa forma, aceitando a camaradagem de um segredo insondável entre Joaquim e eu. Ainda me pergunto o que de fato aconteceu. Talvez nunca saiba, mas o mistério é parte da vida quando você passa tanto tempo entre tumbas e memórias. E talvez o real terror não resida em fantasmas ou chapéus mágicos, mas na inescapável estrada que todos nós percorremos, em como as sombras de um passado que nunca foi o nosso ainda podem assombrar. Cresci em uma pequena cidade no interior do Brasil, onde meu avô era o coveiro há décadas. Suas histórias de vida sempre misturavam mistério e superstição, num entrelaçar de realidade e fábula que marcou minha infância. Uma delas falava de um antigo túmulo de um senhor de terras que havia sido enterrado com suas moedas de ouro. Eu sempre achei que era apenas mais uma de suas histórias, até que na juventude decidi descobrir por conta própria. Foi numa noite sem lua que criei coragem para violar o túmulo mencionado por meu avô. O cemitério, envolto em uma névoa densa e fria, estava mais silencioso do que o usual. Apenas o som distante dos galhos ressequidos da velha figueira se misturava ao murmúrio do vento. A luz precária da minha lanterna mais atrapalhava do que ajudava, lançando sombras enormes e deformadas ao meu redor. Ao chegar ao túmulo, o mausoléu imponente guardava um silêncio quase respeitoso. O portão de ferro rangeu ao abrir, e cada passo que eu dava ressoava como um trovão abafado. Hesitei alguns instantes, meu coração martelando no peito, antes de meter a pá no chão e começar a escavar. Finalmente, após muito esforço, consegui abrir o caixão. Um calafrio percorreu minha espinha ao avistar o esqueleto. No entanto, meu olhar logo se fixou nas moedas de ouro, ainda reluzentes após tantos anos. Sem pensar duas vezes, apanhei todas, sentindo seu frio metálico nas mãos, e guardei-as no bolso. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, comecei a ouvir sussurros indistintos. Pensei que era fruto da minha imaginação, consequências do cansaço. No entanto, os sussurros logo se transformaram em vozes distintas, chamando meu nome em um tom ameaçador. Procurei por toda a casa, mas não encontrei nada. Nos dias seguintes, acontecimentos estranhos passaram a se intensificar. Toda vez que estava sozinho, senti uma sensação de estar sendo vigiado. Reflexos estranhos apareciam nos espelhos, sempre fugindo do meu olhar direto. Um pássaro negro pousou na janela do meu quarto numa manhã, seus olhos fixos em mim com um olhar que parecia humano. Cada tentativa de me livrar das moedas aumentava a sensação de assombro. Uma noite, tentei enterrá-las longe dali, mas ao acordar, elas estavam de volta ao bolso do meu casaco. O ápice de meu desespero ocorreu numa madrugada gelada. Acordei com a sensação de mãos frias tocando meu rosto. Abri os olhos e estive diante de uma figura etérea, translúcida, com traços de um homem que parecia envelhecido mais pelo pesar do que pelo tempo. Ele nada disse, mas sua presença era um aviso terrível, um lembrete do erro que eu havia cometido. Desesperado, consultei um velho conhecido da cidade, um sábio que entendia dos antigos costumes e era tido como conhecedor dos mistérios do além. Ele ouviu minha história em silêncio e, ao final, me aconselhou a devolver as moedas àquele que de direito as possuía, proceder com um pedido de desculpas legítimo, cheio de arrependimento. No dia seguinte, voltei ao cemitério. O céu estava tomado por nuvens escuras, como se o próprio tempo me condenasse. Recoloquei as moedas dentro do caixão e, com a esperança de acalmar o espírito, murmurei um pedido de perdão sincero. Ao finalizar, um vento violento soprou, varrendo a névoa e trazendo uma calma inquietante ao lugar. Pela primeira vez, não senti mais aquelas presenças a me perseguirem. Até hoje, o que vi e experimentei não foi totalmente explicado, mas posso afirmar que desde então, os sussurros silenciaram. Quem viver no interior do Brasil, onde os mortos não descansam sozinhos,
sabe ouvir o silêncio deles. Eu aprendi da maneira mais difícil que o respeito aos falecidos e às suas possessões deve ser mantido, mesmo que a cobiça tente nos cegar. Nada, absolutamente nada, vale a paz que uma alma em tormento pode roubar. Eu sou Rodrigo, e por mais que essa seja a minha história, muitas vezes me pergunto se tudo não passa de um pesadelo recorrente. Por 5 anos, trabalhei como coveiro em um velho cemitério no interior do Brasil. A vida era tranquila, até que a quaresma chegava, e com ela, o que eu acreditava ser um simples lobo começou a me deixar perturbado. Tudo começou numa noite de lua cheia. Eu estava acendendo velas nos túmulos, uma tradição que aprendi com o velho Antenor, o coveiro anterior. Através das sombras dançantes sobre as lápides, vi algo se mover ao longe. A princípio achei ser fruto da minha imaginação. Quem saberia diferenciar entre sombras e espectros num lugar como aquele? Nos dias seguintes, os rumores começaram a se espalhar pela vila. Um lobisomem estava solta, que rondava 7 cemitérios, seguindo uma antiga maldição. E eu, no meio dos túmulos, sentia um frio crescente que não vinha dos ventos que sopravam do sul. Conforme a quaresma se aprofundava, as aparições se tornaram mais frequentes. Às vezes, eu o ouvia rosnando entre as árvores que cercavam o cemitério, como se ele estivesse marcando presença. O que começou como uma curiosidade mórbida transformou-se rapidamente em medo pungente. Era uma madrugada nebulosa quando decidi, impulsionado por uma mistura maluca de medo e fascinação, investigar mais de perto. A luz da lanterna varria o caminho de pedras irregulares, e a cada batida do meu coração eu tinha certeza de que seria a última. Subitamente, uma neblina densa abraçou o cemitério, tornando impossível enxergar a própria mão à frente. Foi quando eu vi, ou pensei ver, a silhueta do lobisomem, seus olhos brilhando como brasas através do véu branco. A criatura me encarou, e por um momento o tempo pareceu congelar. Senti um calafrio percorrer minha espinha ao perceber que ela não estava sozinha. Numa clareira aberta entre as árvores, dezenas de vultos se erguiam do solo, vivos e mortos se misturando numa dança macabra. Era como se eu tivesse adentrado num pesadelo sem fim. Finalmente recobrei a razão, ou ao menos pensei ter recuperado, e corri. Meus pés batiam forte contra o chão úmido, e tudo o que ouvia eram os uivos aterrorizantes daquele ser. Quando cheguei ao portão, virei-me uma última vez e vi algo que nunca esquecerei. O lobisomem erguera o rosto e uivava para a lua, seus olhos agora repletos de dor e algo que parecia ser tristeza. Naquela noite sonhei com centenas de almas em busca de paz. E o lobisomem, era ele o guardião ou o condenador? A dúvida me consumiu durante semanas, enquanto esperava a quaresma terminar. No entanto, as histórias ainda ecoam pela vila. O lobisomem continua suprimindo seus instintos, mas sempre retorna. Um reflexo de um destino inevitável, em busca do 7º cemitério que parece nunca encontrar. E eu, Rodrigo, jamais saberei se fui abençoado ou amaldiçoado por presenciar o que testemunhei. O cemitério é tão silencioso quanto antes, mas agora, quando o vento sopra entre as árvores, parece murmurar segredos antigos que jamais serei capaz de compreender completamente. O lobisomem e seu lamento continuam rondando meus sonhos até hoje. Quem sabe, um dia eu descubra o que realmente aconteceu e se minha história se tornará apenas mais um eco naquele campo de sombras. Eu me chamo José, um coveiro de uma pequena e esquecida cidade no interior do Brasil, chamada São Sebastião das Almas. Desde pequeno, ouvi histórias sobre a antiga capela que se erguia no cemitério, abandonada há décadas. Dizem que ninguém deveria ir lá, mas nunca ouvi uma explicação convincente. A capela estava esquecida,
silenciosa e coberta de trepadeiras que pareciam abraçá-la, escondendo-a dos olhares curiosos. A rotina no cemitério era pacata até eu começar a notar algo estranho. Toda vez que abria a capela para limpar as poucas folhas secas que o vento insistia em soprar para dentro, encontrava marcas de velas queimadas sobre o altar de pedra. A princípio, achei que algum adolescente inconsequente estivesse se esgueirando por ali à noite. Mas isso não explicava o cheiro leve de incenso que sempre pairava no ar, desafiando o tempo e o esquecimento. Os rumores começaram a se espalhar. Pessoas diziam que vultos podiam ser vistos circulando entre as lápides durante a madrugada. Fiquei curioso, e uma inquietação me tomou. O que teria ali que atraía tanto uma curiosidade mórbida? Decidi então passar a noite no cemitério para entender o que estava acontecendo. A noite chegou sorrateira e com ela uma densa neblina que se espalhou pelo cemitério, mergulhando tudo na mais profunda obscuridade. Preparei uma pequena fogueira próximo à entrada da capela, decidido a desvendar aquele mistério. O vento frio me envolvia e eu me encolhi em meu casaco, aguardando qualquer sinal de movimento. Por volta da meia-noite, ouvi passos sussurrantes entrecerrando a sepultura mais próxima. Ouvia sussurros inoportunos, mas sempre que girava a cabeça, só enxergava sombras que dançavam à luz trêmula das chamas. De repente, uma música melancólica e distante começou a tocar. Um cântico quase religioso, vindo de dentro da capela. Com um nó no estômago, aproximei-me da porta envelhecida, que rangeu lamentavelmente ao ser empurrada. A música cessou abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador. Dentro, as marcas das velas queimadas pareciam brilhar em um tom alaranjado sob a luz instável da minha lanterna. Os antigos bancos de madeira estavam arranhados com palavras que não conseguia entender. Avancei até o altar, e uma sensação gelada percorreu minha espinha quando percebi que as velas, antes apenas marcas, estavam acesas. Não tínhamos eletricidade naquele lugar, e o fato de elas estarem brilhando desafiava qualquer explicação lógica. Estava prestes a sair quando sombras líquidas se formaram às minhas costas. Girei instintivamente. 3 figuras nebulosas, semi-transparentes, emergiram do fundo da capela, seus rostos encobertos por manchas escuras. Elas sussurravam num dialeto antigo, suas vozes se entrelaçando como um lamento contínuo. Senti a temperatura despencar ao mesmo tempo que a pressão no ambiente crescia. O ar se tornava espesso, drenando as forças de meu corpo, como se eu estivesse sendo lentamente puxado para o chão. Minhas pernas travaram por um momento de puro terror. Aquele era o clímax do horror. Estava face a face com algo que não devia existir, mas em um súbito impulso de coragem ou desespero. Peguei uma das velas e marchei em direção às sombras, ameaçando-as com a chama vacilante. As figuras recuaram, suas formas desvanecendo no ar como se fossem feitas de fumaça. A música ressurgiu, mas nessa vez se distorceu em gritos agonizantes, e as velas se apagaram num sopro uníssono. Escuridão total. Meu coração batia desesperadamente, mas a capela parecia ter voltado ao seu estado inerte. Saí cambaleando, ofegante, e quando alcancei o ar livre, a neblina se dispersou como se nunca tivesse estado lá. Amanhecia, e os primeiros raios de sol traziam um calor bem-vindo que começava a derreter o gelo em meus ossos. Esta experiência me assombra até hoje. Ainda não sei o que vi naquela noite. Ainda trabalho como coveiro, e nunca observei de novo aquelas manifestações. A capela permanece fechada desde então e o mistério continua. Por vezes me pergunto se tudo não foi produto de uma mente cansada e assustada, mas a incerteza persiste. Há noites em São Sebastião das Almas em que o vento sopra de jeito diferente e as sombras parecem dançar mais uma vez. Nessas noites, prefiro ficar longe, mesmo sem qualquer evidência concreta.
É sempre melhor não provocar o que não podemos compreender. Sou o Jaime, coveiro da pequena cidade de Santo Amaro das Tempestades. Um nome tão sonoro quanto o clima que às vezes nos atinge com chuvas violentas e ventanias assustadoras. Trabalho no cemitério da cidade há mais de 10 anos, cuidando dos túmulos e garantindo que todos estejam em paz, tanto os que partiram quanto os que ainda permanecem por aqui. Toda semana, uma senhora idosa, de vestido escuro e véu negro, vinha ao cemitério nas primeiras horas da manhã para rezar silenciosamente diante de uma lápide. Ela nunca falava com ninguém, apenas murmurava orações num tom baixo. Os habitantes diziam que ela perdeu alguém querido, e a cada visita parecia carregar o peso de 1000 saudades. Por anos me acostumei com aquela presença silenciosa, quase etérea, até que certo dia ela simplesmente parou de aparecer. Chamei-a de Dona Cecília em meus pensamentos, mesmo sem nunca saber seu verdadeiro nome. Sua ausência foi estranha, e como sou um homem de hábitos, ela me incomodou mais do que imaginei. Uma tarde, movido pela curiosidade e um senso de inquietação, fui até o túmulo onde ela sempre rezava. A lápide, desgastada pelo tempo e coberta de musgo, tinha o nome Cecília Alves Pinto. Uma coincidência? Talvez. A sensação de desconforto que senti foi o suficiente para me fazer pesquisar sobre o nome na velha biblioteca da cidade. Encontrei um registro de óbito datado de 15 anos atrás. Cecília Alves Pinto era uma jovem mulher, morta tragicamente em um acidente de carro. Isso não fazia sentido. A senhora que vinha rezar era idosa, mas a Cecília do registro era jovem. Revirei o documento diversas vezes, tentando entender, mas tudo indicava que Cecília realmente estava enterrada ali, no túmulo diante do qual a velha rezava. Mesmo perturbado, continuei meu trabalho, tentando esquecer o que descobri. Mas logo depois daquela tarde, comecei a notar mudanças no cemitério. Às noites, ouvi murmúrios entre os mausoléus, vozes sussurrantes carregadas pelo vento gelado que passava por ali. Sombras que não tinham dono dançavam entre os túmulos à luz da lua e uma presença gélida parecia pairar no ar. Com o passar dos dias, a atmosfera ficou cada vez mais opressiva. Os visitantes do cemitério relatavam sentir arrepios e uma sensação de que estavam sendo observados. Eu mesmo acordei várias vezes durante a noite, com a sensação de que algo ou alguém chamava meu nome. Decidi investigar o túmulo de Cecília novamente, embora o medo sussurrasse para que desistisse. Numa manhã cinzenta, armado com uma velha lanterna e coragem pouca, abri o túmulo da jovem Cecília. O caixão estava deteriorado, mas algo dentro de mim gritava para que eu prosseguisse. Com um arrepio que percorreu minha espinha, abri a tampa do caixão e, para meu espanto, estava vazio. O que aconteceu a seguir foi ainda mais aterrorizante. Do fundo da câmara de enterro, uma bruma densa começou a se formar, crescendo até tomar a forma da senhora idosa que eu via rezando. Ela me fitou com olhos que brilhavam como chamas azuis, e de seu véu uma voz ecoou em minha mente. Ela nunca se foi, apenas aguardava. Amigos, aquilo foi demais para mim. Num misto de horror e incompreensão, recuei, mas o caminho de saída parecia distante e sinuoso, como se a realidade estivesse se esvaindo. Senti-me envolto por aquele manto de gelo, minhas pernas quase cedendo sob o peso de algo invisível. Lutei contra a vontade de correr, tentando pedir ajuda, mas quando meus olhos finalmente se abriram, tudo havia sumido. Voltei ao meu posto, mas o cemitério não era mais o mesmo. O vento sussurrava segredos que eu estava relutante em descobrir. As sombras, mais escuras e indomáveis, pareciam ver de dentro do meu próprio ser aquilo que eu não queria compreender. Coloquei minha pá sobre o ombro, meu trabalho inacabado retumbando no fundo da mente. Será que a velha senhora era a jovem Cecília? Estava vendo o fantasma de quem lamentava a si mesma todo esse tempo? Ou alguém estava brincando de marionetes com nossas memórias? Mesmo agora, conto essa história sem respostas.
Os moradores dizem que o cemitério guarda muitos mistérios, e talvez seja apenas uma lenda criada para assustar os incautos. Mas todas as noites, o vento frio da cidade sopra por entre os túmulos, e esses segredos malditos ecoam, deixando-me ciente de que as perguntas ainda permeiam o ar. Se caminharem por Santo Amaro das Tempestades e sentirem que alguém lhes observa do outro lado do véu, lembrem-se, nem tudo que é enterrado está pronto para descansar. E as preces murmuradas sob véus escuros são, às vezes, respostas à espera de serem ouvidas. A estrada do cemitério. Toda cidade pequena guarda seus segredos, e na minha, o mistério assombra o cemitério da Estrada de Santa Luzia. Cresci ouvindo histórias sobre o lugar, mas confesso que nunca dei muita importância até aquele outono, quando vivi o que se tornou o pesadelo da minha vida. Eu me chamo Carlos e sou grato por muitas coisas, mas naquela época só queria permanecer longe de confusão. Tudo começou quando recebi um telefonema no meio da noite. Do outro lado da linha, a voz nervosa do meu amigo Hugo me implorando por ajuda. Carlos, preciso que você venha até o cemitério. Aconteceu uma coisa terrível. Ele repetia entre sussurros. Hugo trabalhava como coveiro, e a essa altura, imaginei que só poderia ter havido um acidente. Confiando nos anos de amizade, dirigi até lá, ignorando as gotículas de chuva que começavam a dançar pelo para-brisa. Chegando ao portão de ferro enferrujado, as lampadazinhas fracas dos postes ofereciam mais sombras do que luz. Hugo estava me esperando com um semblante cinzento de preocupação. Enquanto caminhávamos pelo chão de terra úmida, ele contou que mais cedo, naquele mesmo dia, enterrara um jovem desconhecido, vítima de um acidente trágico. No entanto, o rapaz não estava sozinho no caixão. Seu violão de estimação fora enterrado junto. Até aí, tudo bem estranho, mas eis que a noite trouxera a parte mais macabra. Hugo jurava que da terra emergiam notas descompassadas, como se as cordas fossem tocadas por mãos invisíveis. Achei que era imaginação ou alguma brincadeira mal sucedida de mau gosto, mas concordei em acompanhar Hugo até o túmulo recém-cavado. A essa altura, a chuva engrossou, e a sensação de estar ali, no meio de lápides antigas cobertas por musgo, fazia meus cabelos se arrepiarem sem controle. Era isso ou o lamento baixo que agora eu também podia ouvir. Uma melodia agonizante que parecia repetir infinitamente, criando um refrão perturbador. Apontei a lanterna e vi que boa parte da terra estava revolvida, como se alguma coisa ou alguém tentasse sair. Nos dias seguintes, aquilo que começou como um boato se transformou na obsessão da cidade. Noites e noites de canções soterradas. Rustam, o jovem falecido, tinha fama de ser um músico talentoso, mas nunca soubemos se aquelas notas eram dele ou uma presença mais sombria, evocada pela sua morte inesperada. O desconhecido gritava nas cordas, desafinava sons que não entendíamos. Os mais corajosos, ou melhor dizendo, os mais tolos, começaram a rondar o cemitério em busca do espetáculo horrendo. E foi numa dessas noites, sob um céu sem estrelas, que decidimos, eu e Hugo, pôr um ponto final. Eu não sabia, mas seria uma decisão que mudaria nossa relação e minha sanidade para sempre. Com paz em mãos e almas em riste, desenterramos o caixão. A inquietação do chão parecia ganhar vida à medida que removíamos camada após camada. A chuva tornava o trabalho exaustivo, mas nada comparado ao terror do que víamos e ouvíamos. A música não parava, e quando finalmente escavamos o suficiente, percebemos que a tampa do caixão estava aberta. O silêncio cheio de ecos dominou tudo. Atônitos, fitamos o interior do caixão vazio. O violão não estava lá, mas as cordas continuavam vibrando sem ninguém para tocá-las. Um arrepio me percorreu. Sentia seu peso invisível nos ombros e no peito. Sentindo a presença se intensificar, tomamos a decisão de reenviar o caixão ao útero da terra. Enquanto lançávamos a última pá de terra, a música cessou abruptamente. Ficamos ali, imóveis, enquanto a noite nos engolia com sua escuridão penetrante. Naquela madrugada escura,
a cidade perdeu seus sons inexplicáveis. Mas a paz não me seguiu. Desde então, flutuo entre a dúvida e o medo. Teríamos quebrado algum tipo de ciclo maligno ou apenas adiamos o inevitável? Hugo nunca mais foi o mesmo, e eu perdi anos de tranquilidade por causa das lembranças daquelas notas melancólicas. A cidade seguiu com sua rotina, mas a lenda do violão que cantava nunca se calou. Nós, ou ao menos eu, conhecia o verdadeiro terror que vivia ali. Por vezes, me pego escutando o som distante e frágil de um violão, mas quando me concentro, ele desaparece, como a fumaça empurrada pelo vento. Talvez seja só minha imaginação, mas a dúvida é uma sombra que carrego comigo. A estrada até o cemitério ainda serve de palco para histórias, e embora tudo tenha acabado em silêncio há tempos, a lembrança do violão me incomodará pelo resto da vida. E assim como eu, muitos se tornarão testemunhas, sem certeza alguma, do que realmente habita ali.